Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesta hora, eu louvo a Deus pela tua infinita bondade e misericórdia, aonde Ele me concede, pela tua infinita bondade, de estar na tua santa e gloriosa presença, te buscando enquanto eu posso achá-lo, te invocando enquanto está perto, e me dando a oportunidade de estar mais uma vez através desse vídeo para falar das boas novas que salva, liberta, transforma e cura, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Saúdo a todos que me ouvem e me ouvirão através deste vídeo, deste canal, com a paz e a saudação do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração, para a glória do nome de Jesus. Amém? Quem vos fala é Salústio Oliveira, servo do Deus Altíssimo, escolhido por Deus, não por homens, para levar a mensagem da cruz. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 1, verso 18, que a mensagem da cruz é poder de Deus para todos que estão sendo salvos. Aleluia. Glória a Deus. É loucura para quem perece, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Quero trazer aqui a mensagem da parte de Deus que se encontra na segunda carta de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, verso 14 a seguir, que diz o seguinte: Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, inculpável. Louvado seja teu nome, Jesus, em paz, imaculado e inculpáveis. Verso 15. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de se entender, as quais os ignorantes e os estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição deles. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui uma palavra poderosa, aonde o apóstolo Pedro, glória a Deus, falando na sua última carta, 2 Pedro capítulo 3, também o último capítulo, aonde ele vem nos advertir exatamente aqui, e ele toca em 3 pontos cruciais nesta carta, a partir do verso 14, que diz o seguinte: glória a Deus. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhe-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculado e inculpáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu.
E ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, os estáveis, torcem. Aleluia, glória a Deus. Como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui o apóstolo Pedro trazendo uma advertência para os irmãos em relação aos ignorantes e aos estáveis, ou seja, ignorante aqui é aqueles que não conhecem as Escrituras, que não conhecem a palavra de Deus. E por conta disso, muitos, ele vem distorcendo as Escrituras, até porque a palavra de Deus, ela não pode ser, glória a Jesus, interpretada da minha forma ou da forma de qualquer pessoa. Ainda o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que a Bíblia, ela nunca foi feita por vontade humana, mas homens santos, louvado seja o nome do Senhor, falaram inspirado por Deus. Olha o que ele diz, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Antes de mais nada, saiba que nenhuma da profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Glória a Deus. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Outra versão diz, inspirado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, principalmente aquele que não quer fazer a vontade de Deus, entrar pelo caminho estreito, como disse Jesus em Mateus capítulo 7, 13 e 14, porfiai, ou seja, cuidai para que entrais no caminho estreito, porque largo é o caminho da perdição, e são muitos que entrarão por eles. E como estreito é o caminho que conduz à vida eterna, são poucos que a encontrarão. Aleluia. Então dizem que a Bíblia foi feita por homens, por isso muitos não crêem. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas e de nós também. Então, o apóstolo Paulo está advertindo a igreja, louvado seja o nome do Senhor, a nós que somos cristãos, que cremos nas Escrituras Sagradas como a palavra viva e eficaz de Deus, a única regra de fé para os cristãos. Eu costumo dizer que a Bíblia é a bússola que nos conduz para o caminho da salvação. Exemplo, quando o marinheiro, o marujo, ele está no alto mar, então ele precisa desse aparelho chamado bússola, pois lá ele vê céu e mar. E se ele não tiver essa bússola, obviamente estarão perdidos, sem saber para onde vai. E a bússola ali vai dar a direção, se é norte, se é sul, leste, oeste, assim por diante. Então, a Bíblia é a única regra de fé para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vemos muitas pregações nas igrejas, pregações essa, fora do texto e contexto, que chega a ser heresias, pregações heréticas, que vêm, como disse o apóstolo Pedro, trazer condenação para si mesmo,
E o pior, que essas pessoas estão levando maldição para muita gente que estão crendo desta forma. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para advertir aqueles que estão ainda no caminho do engano, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos Cristo, porque a Bíblia vai nos advertir que o mundo está cheio deles. Mas ainda existe os remanescentes, aquele que não se ajoelhou nem beijou o rosto de Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por exemplo, versículo solto, sem texto e contexto, torna-se heresia. Por quê? Porque distorcem. Temos, por exemplo, em Jó, no capítulo 41, e no verso, louvado seja o nome do Senhor, 22, tem um versículo lá que é muito cantado, falado e pregado nas igrejas por pregadores, pastores, cantores, dizendo que na presença de Deus até a alegria, a tristeza, melhor dizendo, salta de prazer. Repetindo, que na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Isso é um engano, é um erro. O texto e contexto, louvado seja o nome do Senhor, do capítulo de Jó 41, e no verso 22, ele está falando do Leviatã. Leviatã, na verdade, segundo a mitologia grega, seria um grande crocodilo. Aleluia. E o texto bíblico vai em vários lugares falar do Leviatã. Mas o próprio texto de Jó fica claro que não é na presença de Deus que a tristeza salta de prazer, mas sim na presença do Leviatã, que é um principado. E esse principado, ele é um braço forte de Satanás. Então, na presença dele, a tristeza salta de prazer. Não na tristeza, não na presença de Deus, como falam por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou ler aqui o versículo citado de Jó 41, verso 22, que diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Outra versão diz assim: tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. Então, no versículo 23 está dizendo: as dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Nós sabemos que Deus é espírito, Deus não tem carne. Então, por isso que o texto sem contexto torna-se heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz no versículo 24 de Jó 41: seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior da moinha ou do moinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando ele ergue os poderosos, quando ele se ergue, os poderosos se apavoram. Foge com medo dos seus golpes. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus diz em João, capítulo 4, verso, louvado seja o nome do Senhor, 23 e 24,
que a hora vem e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque tais pessoas Deus busca, porque Deus é espírito. Então, espírito não tem carne, espírito não tem ossos. Então, o versículo de Jó 41 começa dizendo assim no versículo 1: Você consegue pescar com anzol o Leviatã, ou prender a sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar o seu queixo com um gancho? Pensa que ele vai lhe implorar misericórdia e lhe vai falar palavras amáveis? Então, fica claro no texto e contexto que estamos falando aqui de um principado chamado Leviatã. Outro texto solto que se torna herético, heresia, é Filipenses, capítulo 4, e no verso 13, que diz o seguinte: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Observamos que muito usa este versículo solto dizendo que ele pode todas as coisas, sem exceção. Que ele pode ser poderoso, pode ser rico, ele pode ganhar na loteria, ele pode ter mansões, ter carrões. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o texto e contexto vai dizer ao contrário, que não é essas coisas que muito usa esse versículo isolado. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de Filipenses, capítulo 4, e no verso, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, 11 e 12 tem a resposta do versículo 13, que diz o seguinte: Filipenses 4, verso 11: Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Conclui o versículo 13. Glória a Jesus. Vou citar um outro muito falado e pregado nas igrejas, que torna-se também heresia, um texto solto sem contexto, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, versículo 13. Glória a Jesus, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então as pessoas pegam esse versículo dizendo que se eu e você for infiel para com Deus, ele permanece fiel comigo e contigo. Isso é a obra do engano, é do inimigo, é do diabo, não é de Deus. Porque a Bíblia vai dizer claramente, no seu texto e contexto que vem no versículo 11 e 12, diz a seguinte palavra: Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele
nos negará. Aí o verso 13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, se eu e você for infiel, ele vai nos negar. O que está dizendo no versículo 13? Que se eu e você é infiel, não muda a posição de Deus, porque ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 101 e o verso 6, que os olhos dele buscam os fiéis da terra para este servi-lo, e os que usa de engano não ficará na sua presença, não ficará na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda vai dizer em Apocalipse, capítulo 2, 10, parte B, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Jeremias, capítulo 1, verso 12, ele faz uma pergunta a Jeremias e diz: Jeremias, o que é que tu vês? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, diz o Senhor, porque eu velo com a minha palavra para se cumprir. Se eu e você estivermos na palavra de Deus, guardando, praticando, então sim, nós vamos estar no contexto da fidelidade de Deus. Ele permanece fiel conosco porque estamos fiel com a palavra dele. Mas a partir do momento que eu e você deixar de ser fiel à sua palavra, automaticamente estaremos fora da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, amigos em Cristo, a Bíblia diz: cuidado com o fermento dos fariseus, porque os fariseus, ele normalmente costuma enganar as pessoas com palavras bonitas. Por exemplo, o Salmo 23 está escrito, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Só que este versículo solto também torna-se uma heresia, porque o texto está dizendo que ele é meu e seu pastor e nada nos faltará. Esse nada aqui quer dizer que não vai me faltar provisão, alimentos, moradia, vestes, quem sabe carro, quem sabe tudo aquilo que eu e você necessitamos, até mesmo para ter status. Mas no decorrer do texto vai dizer algumas coisinhas que talvez você, quem sabe, não está lembrado, mas eu vou te lembrar aqui agora. Então o salmista Davi, que escreveu o Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada significa que não vai faltar provisão, mas também não vai faltar tribulação. Olha que Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. O próprio salmista Davi, no Salmo 34, verso 19, vai dizer o seguinte: muitas são, aleluia, as diversidades do justo, as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Se eu fosse aqui falar das tribulações, das aflições dos justos, seria muito longo esse vídeo. Mas para ele não ficar muito longo, eu vou aqui resumir, passando apenas por 3 jovens. Davi, quando ainda era jovem, ele foi perseguido por 3 anos, aleluia, pelo seu sogro Saul, que era rei de Israel, por sinal o primeiro rei de Israel, que perdeu a sua salvação. Essa é uma outra pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar que Saul foi chamado por Deus, o povo pediu
a Samuel um rei. E Samuel, triste, falando com o Senhor disse: olha, Samuel, esse povo não está rejeitando a você não, mas sim a mim. Mas ele escolheu Saul, filho de Quis. É só lá em 1 Samuel que está lá essa história. Então, sendo o próprio Deus que chamou a Saul, obviamente, se ele fosse ou seja, como Saul foi infiel, por 2 vezes o Senhor deu a ele ordem e ele não as cumpriu. A primeira, que ele como rei não podia fazer holocausto ao Senhor, só o sacerdote ele fez, porque o profeta tinha demorado 1 semana para ir até a ele no arraial. E quando o profeta chega lá, ele tinha feito esse holocausto, foi repreendido pelo profeta, mas ele se arrependeu, Deus perdoou. Mas no segundo, que foi mais grave, quando o povo de Deus estava no deserto, tentou passar pela terra dos amalequitas, o rei Agag impediu que o povo de Israel entrasse, saiu pelejar contra ele, e Deus, quando deu vitória ao povo de Israel, se lembrou dessa situação e deu essa ordem a Saul: vá, pegue os malequitas, ou seja, matem a todos, inclusive o de peito esteja mamando, animais, e pegue todos os despojos dele. Ele foi, matou a todos, inclusive os de peito, mas trouxe o rei Agag vivo, porque o rei deu a ele ouro, especiarias, pratas, animais, porque isso foi bom diante do povo. E quando Saul trouxe todo esse despojo e o profeta Samuel chega até ele, aí diz o seguinte: eu estou ouvindo aqui um mugido de animais. Ele está, foi bom diante do povo e que o rei, muita generosidade, nos deu prata, ouro e animais. E o profeta, irado, disse para ele o seguinte: olha, para Deus melhor é obedecer do que sacrificar, porque a rebelião contra Deus é obra de feitiçaria. 1 Samuel 15, 22 e 23. E ali o rei, os profetas, Samuel, pegou a espada e matou o rei Agag, que estava ao lado do rei Saul. E naquele momento, Deus o rejeitou totalmente. Então, se nós formos infiéis, ele permanece fiel? E por que Saul perdeu a salvação? Já que Saul não foi fiel com o Senhor na sua ordenança. Então, responda para mim se você pode. Então, isso são textos isolados, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, e o verso 17, que os ignorantes, os indoutos, distorcem as cartas do apóstolo Paulo, que tem pontos difíceis de entender, como o fazem com as demais escrituras, para a sua própria condenação. Outra versão diz destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o próprio apóstolo Pedro, ele nos continua dando outra informação, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Então nós temos que crescer na graça, no conhecimento. O conhecimento é eu e você que temos que buscar. Tem pessoas que querem que o próprio Deus, através do Espírito Santo, venha te ensinar tudo. Ou seja, você apenas ora e ele resolve, como se fosse numa passe de mágica. Não é assim que funciona com o nosso Deus.
aquilo que eu posso e que devo fazer, sou eu que tenho que fazer. Tem uma passagem na Bíblia muito conhecida para quem ama as Escrituras, que está lá em Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 8, aonde um homem que vinha da igreja de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, estava lendo as Escrituras em Isaías, capítulo 53. O interessante é que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, quando Ele vê alguém com o coração contrito, em buscar, em conhecer as suas Escrituras, como diz a sua palavra, em Oséias capítulo 6, 3, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Aleluia. E quando ele vê isso, ele se agrada. Então esse cidadão, que era o eunuco, que era um homem culto, porém não tinha o Espírito Santo na vida dele. E se ele não tinha o Espírito Santo, ele lia a Bíblia como qualquer um que não tiver o Espírito Santo ou não der lugar ao Espírito Santo, vai ler a Bíblia para distorcer para a sua própria condenação. Então, olha que diz o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 8, glória a Deus, verso 29 diz assim: E o Espírito disse a Filipe, mas para entender melhor, vou voltar aqui no versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Jerusalém era o templo de Salomão, a cidade escolhida por Deus. E este homem estava em Jerusalém, voltando para sua casa, estava já no caminho de Gaza. Então, diz o verso 27, ele se levantou e partiu num caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Antíopes. Este homem viera, aleluia, de Jerusalém para adorar a Deus. Observe que ele tinha vindo do templo, da igreja. Verso 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, o Espírito aqui com letra maiúscula é o Espírito Santo, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Olha a resposta dele. E ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Aleluia! Glória a Deus! Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Glória a Deus, pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Glória a Deus. Perdão. Então, continuando aqui, vai ver que Filipe começou a pregar aquele eunuco a Jesus e logo em seguida eles viram um lago e o eunuco perguntou para Filipe: O que me impede de ser batizado? Aleluia, glória a Deus.
A palavra de Deus entrou naquele homem e ele quis realmente a verdade. E aí Filipe perguntou para ele: Tu crês que Jesus é o Filho de Deus? A resposta dele foi sem vacilar: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então Filipe desceu, parou a carruagem com ele, entrou, foi batizado. Em seguida, o Espírito Santo, aleluia, transladou Filipe. E eles nunca mais se viram. E o texto vai dizer, aleluia, que aquele homem seguiu a sua viagem com muito gozo no seu coração e salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando nos vossos corações. Então precisamos examinar as Escrituras, como disse o próprio Senhor Jesus, em João, no capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testifica de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda em Mateus 22, 29, Jesus disse: Errastes por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, amigos ouvintes, vamos pedir a Deus e nos esforçar em conhecê-lo, como disse Oséias 4, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 4, capítulo 4, verso 6 de Oséias, está escrito assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E como vós rejeitaste o meu conhecimento, diz o Senhor, rejeitarei a vós e vossos filhos, para que não sejais reis e sacerdotes diante de mim. Então vamos, cada dia, buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar enquanto está perto, nos santificar, cuidado para não entristecer o Espírito Santo com as heresias, porque o apóstolo Paulo vai nos advertir. Cuidado para não apagar o Espírito Santo das nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor, verso 19. Glória a Deus. E para encerrar esse vídeo, eu quero dizer que a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela é toda ela de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, inspirada por Deus. Então, nunca foi por vontade humana, como disse o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, segunda carta de Timóteo, capítulo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, não é pelo homem. É pelo Espírito Santo que é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele não é 3 em 1, como muitos dizem. São 3 pessoas distintas. Pai, sangue de Cristo tem poder. Filho e Espírito Santo.